Boa noite, povo de Deus. Que alegria a gente estar aqui. A gente agora está... Eu não estou vendo o que vocês estão vendo, mas eu imagino que vocês estejam vendo que a gente está dentro de um lugar fechado. A gente voltou a se reunir dentro da igreja. Aos pouquinhos estão sendo liberadas as reuniões. Infelizmente, a gente ainda não pode colocar todo mundo que a gente queria aqui, então vocês não vão conseguir ver, mas as cadeiras estão bem espaçadas, está todo mundo de máscara. Todo mundo tem um olho super bonito, parece que é um pessoal bem bonito aqui, mas eles estão de máscara, então não tenho certeza. Mas a gente está podendo já se reunir e aos pouquinhos os grupos vão aumentando e eu creio que Deus está, de certa forma, nos livrando já, nos tirando de toda essa pandemia, e nós cremos que esse tempo foi um tempo onde a gente pôde se voltar para dentro de casa, para nós mesmos, e eu creio que foi um tempo que a gente pôde buscar de Deus e que a igreja já não estava mais aberta, então a gente não podia ir para o culto, e aí ninguém vinha trazer uma palavra para a gente, se a gente não fosse na internet, e aí você viu que era você e Deus. E aí você viu que Ele se revela a você, e você viu que Ele tem coisas grandes a revelar a teu respeito. E eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso, e pelo menos para mim, essa pandemia 2020 tem sido um ano muito intenso, onde Deus tem se revelado, onde Deus tem confirmado a presença dEle comigo, e onde o medo e a insegurança não tiveram lugar, graças a Deus. Seria diferente, eu normalmente ficaria com mais medo, porque não foi fácil, não está sendo fácil. Mas é nesses momentos, a Bíblia diz, né, que não é se passares pela água, se passares pelo fogo, mas quando passares. Então é certo que a gente ia passar, mas Ele prometeu, fica tranquilo, eu vou estar com você. Então que você tenha essa consciência de que esse tempo vai passar, e o que vai ficar em nós vai ser a presença de Deus, a amizade que a gente desenvolveu com Ele no nosso secreto. Eu quero te convidar nessa noite a você se entregar em louvor e adoração junto com a gente, que você tenha a consciência de que o Senhor é bom, e que a fidelidade dele dura para sempre, e que Ele é o centro de tudo. Tudo que está acontecendo, tudo que a gente está vivendo, Ele já sabia, Ele tem um plano. Então que você confie nele, entregue a sua vida, fica tranquilo, descansa, o Senhor está cuidando de você e está cuidando de mim. Amém? Vamos cantar a bondade do Senhor, vamos declarar que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Eu Te adorarei, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom.
Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Sim, tu és, Senhor. Aleluia. Obrigada pela tua bondade, Senhor. Obrigada porque nós sabemos que tu és um Deus que cuida, que nos guarda. Nós estamos tranquilos, descansando em tuas mãos. Nós queremos te louvar, Senhor. Te entregar todo o nosso louvor. Recebe. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra A gente vai cantar uma canção que eu acho que é a primeira vez que a gente canta aqui. E ela fala que Jesus é o centro de tudo que nós somos. A palavra de Deus diz em Atos 17, 28: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Como eu disse no começo, é tudo sobre ele, não é nada sobre nós. Então que ele seja o centro de tudo que há. Amém? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, somos o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, e eu vivo sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. Cante que em meu coração, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo
seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Seja o centro. Te entronizamos, Jesus. É por ti, é para ti que nos reunimos, porque nós não temos nada que não tenha vindo de ti, Jesus. E nós te pedimos, fica à vontade entre nós, passeia no nosso meio, toca as nossas vidas, transforma os nossos corações, nos molda a ti. Em nome de Jesus, venha ser o centro de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós desejamos. Que nós não venhamos nos distrair com coisas que não sejam relacionadas a ti e ao teu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter o foco, ajuda-nos a ter a nossa vida voltada para aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus, seja o centro. Nós entronizamos o Senhor nesses louvores, nessa noite. É tudo para ti, Jesus. Nós pedimos que agora o Senhor fale conosco através da tua palavra, que aquilo que o Senhor intentou fazer nessa noite através da tua palavra caia no nosso coração e que nós possamos frutificar através do que nós vamos aprender. Fica à vontade entre nós. Tudo é para ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Eu estou muito feliz de ver que a gente conseguiu preencher as cadeiras. Quando a gente tomou a decisão de vir para cá, e eu sabia de todas essas barreiras de colocar máscara ou protetor facial, e, enfim, eu falei assim, será que a gente vai conseguir trazer as pessoas? Assim, porque hoje em dia é tão difícil, né, chamar ou convidar no meio dessa pandemia, sempre fica aquele receio, lugar fechado e tal. Mas a gente conseguiu, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Eu tenho certeza que Deus quer falar com o coração de vocês da mesma forma que Ele falou no meu toda semana. E eu passei a semana assim, Senhor, me dá uma palavra mais leve, uma palavra mais tranquila, tipo assim, que deixe todo mundo mais feliz. Mas não teve jeito.
Não teve jeito, sabe? E eu fui batalhando com o Espírito Santo. Até ontem de noite eu batalhando, mas, enfim, vamos lá, né? Queria convidar vocês a abrir em Lucas, no capítulo 8, versículo 4 a 8. Lucas, capítulo 8, versículo do 4 ao 8. A palavra de Deus diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai amado, essa é a tua palavra, Senhor. Te glorificamos, ó Pai. Senhor, tu sabes o quanto que o nosso coração tem sede de ti, ó Pai, de aprender da tua palavra, de andar nos teus caminhos. Senhor, somos falhos. Senhor, tu sabes, ó Pai, quanto, Senhor, que somos pecadores. Mas eu, pessoalmente, me humilho, Senhor, aos teus pés nessa noite. Eu me humilho completamente, Senhor. Eu me esvazio totalmente de mim para que teu Espírito Santo flua neste lugar. Tu conheces o coração de cada pessoa que aqui está, Senhor. Tu sabes das aflições, das angústias, de todas as lutas que essas pessoas têm enfrentado. Lutas, às vezes, ó Pai, de até âmbito espiritual, ó Pai. Mas tu és um Deus que nos fortalece e eu creio que a tua palavra vai falar conosco essa noite, Senhor. Que não seja, Pai, em nenhum momento, ó Pai, eu falando, mas que seja o teu Espírito Santo falando através de mim. Amém. Bom, é uma parábola bem conhecida, e essa é bem interessante porque ela está no livro de Marcos, Lucas, Mateus, só não está na de João. E o próprio Jesus explica isso aos discípulos. Ele estava pregando para a multidão, ele falou a parábola, que era uma forma de trazer uma realidade espiritual para aquelas pessoas. Então, ele trazia o contexto que aquelas pessoas estavam vivendo, que eram pescadores e agricultores, eles conheciam bem o que era semear, o que era plantar uma semente, e ele traz isso para que aquelas pessoas entendam o que estava por trás no âmbito espiritual. Mas, como nem os discípulos estavam entendendo direito, ele vai e explica isso claramente nos versículos seguintes. Mas tem 3 coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, o semeador. O semeador, o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele é o primeiro semeador. Ele é aquele que trouxe a palavra de vida eterna para cada um de nós. Depois, Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele deixou essa obrigação para quem? Para os discípulos. Ide por todo mundo e pregai a palavra. E foi isso que ele passou para os discípulos. E essa obrigação chegou até nós, cristãos. Nós temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Só que pregar a palavra de Deus não é algo que deva engrandecer ninguém. Tipo, não é o pregador. Quando nessa parábola de Jesus, você vê que ele não dá um nome para o semeador. Ele não chama a atenção do semeador. Ele simplesmente fala: um semeador saiu a semear. Por quê? Porque não é em nós. Não é sobre nós. É sobre ele. É ele que nos chamou. É ele que nos usa. Nós somos simplesmente instrumentos na mão de Deus. Então, o semeador tem a obrigação de semear a semente, de semear a palavra de Deus. A gente vê, principalmente assim nas grandes igrejas, uma luta de egos, de quem prega melhor, de quem faz melhor. Gente, a gente não faz nada. Por mais conhecimento que a pessoa pode ter, por mais teologia que ela possa ter, se o Espírito Santo não agir através da vida dela, nada, absolutamente nada acontece. Porque a obra é dele, a obra não é do ser humano. Eu conheci pessoas que nem sabiam português fluentemente, mas quando pegava a palavra para ministrar, corações eram aquebrantados, porque estava na dependência do Espírito Santo. Cada vez que eu abro a Bíblia, parece que eu estou lendo pela primeira vez. É como se os textos se revelassem a mim toda vez que eu leio a Bíblia. E eu fico me questionando, será que Deus permite isso, que eu nunca ache que eu sei o suficiente para que eu aprenda na dependência dele? Porque no dia que eu achar que eu sei alguma coisa, eu não dou espaço para o Espírito Santo de Deus agir.
Então, toda vez que eu tenho que trazer a palavra alguma coisa que eu estudo, me dá um frio na barriga, às vezes eu tenho até dor de barriga. Porque, sabe aquela coisa assim, eu não sei, mas ao mesmo tempo eu sei que ele capacita os chamados e a obra é dele, é uma dependência dele. Por mais que eu fale, por mais que eu ministre, toda vez eu tenho que me humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu não sou capaz de trazer uma palavra, mas eu sei que ele pode. Então a gente vê esse primeiro personagem, que é o semeador. O segundo personagem é a semente. A semente, a palavra de Deus. Eu vou ler para vocês Tiago, do 21 ao 25, se vocês quiserem abrir. Tiago 1, do 21 ao 25. Diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A palavra é poderosa para salvar, mas a gente vive hoje numa realidade, inclusive nós mesmos aqui. Às vezes a gente pensa que vamos fazer um churrasco para convidar as pessoas, para que elas tenham acesso à igreja, para conhecer a igreja. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um louvorzão, vamos fazer isso. A gente fica cheio de planos legais, planos super bacanas para atrair pessoas. Mas se a gente fizer tudo isso e a palavra não for ministrada, não há transformação de vida, não há conversão. A gente pode fazer acampa dentro, a gente pode fazer gincana, a gente pode ter todas as festas possíveis dentro da igreja para atrair. Essas pessoas vão chegar, elas vão ouvir, mas não significa que elas vão ter o coração transformado, porque o que transforma o coração é a palavra de Deus. E a palavra, ela transforma porque ela vem dentro da gente e ela vai tirando tudo que não é de Deus. Vai transformando, vai modificando, e você tem essa sede de querer mais da palavra. E é frustrante, eu vou dizer para vocês o quanto que é frustrante. Eu já tive a oportunidade de discipular algumas pessoas, eu tive experiência de discipular grupos, e a maioria não aceita a palavra. A maioria fica um tempo na igreja, fica entusiasmado, mas depois vai e toma o seu próprio rumo. E é uma pequena parte, uma pequena porção que tem a vida completamente transformada. E isso eu vejo não só na minha vida, mas eu vejo na vida de muitos homens e mulheres de Deus que gastam o tempo deles, a vida deles pregando e se dando. E aí quando eles veem, cadê as pessoas que eles ministraram? Cadê as pessoas que eles pregaram? Nada. Uma pequena parte tem a vida transformada. Mas a palavra, quando ela é recebida, se você prega ela com verdade, aquelas pessoas que têm que ouvir, elas ouvirão e elas terão a vida transformada. O seu papel como semeador é pregar e pregar e pregar e pregar. Porque a semente, ela é boa. É a palavra de Deus. Agora, se a gente tem uma semente contaminada, corrompida, que for uma palavra cheia do nosso ego, do nosso lado humano, da nossa carne, cheio do que a gente acha que tem que ser. Você acha que vai trazer transformação de vidas? Não, porque é você que está colocando a sua mão. Gente, é incrível, assim, a Bíblia ela é muito rica. E eu fico impressionada quando tem alguém que quer defender o seu próprio ponto, eles transformam a Bíblia e levam a Bíblia para aquela realidade. Eu conheci, na minha vida, tive uma amiga, e ela saiu da igreja e começou a ter relacionamento com outras pessoas sem casamento, aquela coisa toda. E aí um dia eu fui conversar com ela, falei assim, mas você acha que Deus se agrada disso? Renata, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, e começou a botar um monte de coisa que não tinha nada a ver, para defender o erro. Gente,
Eu e você, nós não fomos chamados para defender nossos erros. Nós fomos chamados para nos humilhar, reconhecer que somos pecadores e pedir Jesus a misericórdia para ter as nossas vidas transformadas. Se a gente for brigar com Deus, brigar com o Espírito Santo, ou brigar com quem está pregando e dizendo, não, isso não é verdade, a minha vida está boa, eu sei que eu sou uma boa pessoa, você vai começar a se justificar por você mesmo, e não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente tenha um coração que reconheça quem nós somos perante Ele. Reconheça. Eu vou ler outro versículo para vocês. João 8, 31 e 32 diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu no Brasil, né, acreditava muito no espiritismo, era aquela pessoa espiritualista, né? Acreditava em várias coisas, runas, que é umas pedras que você joga, tarô, aquelas coisas, zodíaco, não sei o quê, um monte de coisa, um monte de besteira que não tem nada de Deus. Mas eu acreditava muita coisa. E quando as pessoas vinham me falar de Jesus no Brasil, eu falava, isso é coisa de gente radical, de maluco, não sabe de nada, quer dar dinheiro para pastor ladrão, sabe? Ficava empurrando as pessoas que vinham trazer a palavra para mim. Um belo dia, nos Estados Unidos, eu ouvi a palavra ser ministrada. E aquilo dali, de alguma forma, tocou. E eu comecei a ter sede. E não foi o pastor, não foi a mulher do pastor, não foi ninguém que disse, você não pode fazer isso, ou você não deve fazer aquilo. Nenhum deles me disse nada. Eles simplesmente pregaram a palavra. E você sabe o que aconteceu? A minha vida foi transformada. O que eu fazia, eu deixei de fazer. O que eu acreditava, eu deixei de crer. Porque eu comecei a enxergar que Deus tinha uma palavra de vida eterna para a minha vida. Ele era suficiente, Ele bastava. Eu não precisava de pedras, eu não precisava de ninguém vir me trazer nenhuma verdade que não fosse a verdade que está escrita na palavra de Deus. E minha vida foi transformada porque Ele liberta. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem porque você está aqui ouvindo o louvorzão que a gente faz, as festas que a gente faz, os grupos que a gente tem. Não, a fé vem para ouvir porque você tem ouvido a palavra de vida eterna. E eu me sinto responsável, porque eu estava querendo trazer uma palavra mais animada para vocês, mas o Espírito Santo me disse, esse não é o teu papel é pregar a palavra verdadeira do jeito que ela é, porque tem corações que vão aceitar e tem corações que não vão aceitar, mas semeie a palavra de vida eterna, semeie. Jesus, a palavra de Jesus, ela nos liberta do medo. Está o mundo inteiro em pânico, mas aqueles que têm o Senhor Jesus têm esperança, têm certeza de que nós não morrimos antes do tempo, porque Ele tem um plano para cada um de nós. E se a morte chegar hoje, nós sabemos para onde vamos, porque pertencemos a Ele. Então Jesus, Ele liberta do medo. Jesus, Ele liberta dos vícios. Jesus, Ele nos liberta do pecado. Basta que a gente entenda a palavra, basta que a gente absorva essa palavra e coloque no nosso coração. Então, se a gente vivia numa prática do pecado, quando a gente recebe essa palavra, a gente entende, a gente deixa esse pecado de lado, porque a gente sabe que existe algo muito maior e que vale a pena. É a palavra de Deus. Não sou a mais culta, não sou a mais inteligente, não sou teóloga, não sou nada. Eu sou simplesmente uma pessoa apaixonada por Jesus, porque Ele transformou minha vida. Então, quando eu vejo a transformação que Ele fez em mim, eu não consigo fazer outra coisa a não ser pregar a palavra. Eu lembro, quando eu estava com câncer, eu estava na casa de minha mãe, fui para Salvador para me tratar, ia passar por quimioterapia, câncer agressivo, aquela coisa toda. Ela chegou para mim e falou assim, Renata, uma amiga minha me ligou e está passando com Nossa Senhora Aparecida, que é aquela santa negra, né, na casa dos outros para rezar. E ela perguntou se você não quer que ela venha aqui rezar por você. Eu falei, como é que é? Quer vir aqui rezar para você? Eu falei assim, minha mãe, para você, olhe bem no que eu vou te dizer. Eu posso morrer de câncer, mas eu morro salvo em Cristo Jesus. Se for para entrar uma imagem aqui, quem sai sou eu. Porque a minha fé, a minha esperança não está em imagem feita de mãos humanas. A minha fé e a minha esperança está no Senhor Jesus. Então, antes morro eu de câncer do que pedir para uma imagem me curar. Porque é isso, a palavra me transformou tanto, que eu não tenho medo da morte, porque eu sei que a minha vida pertence a Jesus.
Se eu vivo, para o Senhor eu vivo. Se eu morro, para o Senhor eu morro. Quer pois eu viva, quer pois eu morra, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Então a palavra, a gente tem que pregar a palavra. Os solos, agora a gente entra na parte interessante da parábola, que são os solos. A mesma semente foi jogada. Foi a mesma semente, não teve diferença. O semeador era o mesmo. E aí começa o negócio interessante da história, dessa parábola. A primeira semente, Lucas 8:12, diz o seguinte: e os que estão junto do caminho são esses que ouvem, depois vem o diabo, tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Então, as sementes, umas caíram na beira do caminho, veio o diabo, usou, as aves comeram aquela semente e se foi. Quem pode ser essas pessoas que receberam essa semente, a semente boa, mas o diabo colocou e tirou? Talvez um exemplo, os religiosos, fariseus, pessoas que são convencidas, mas não são convertidas. Elas ouviram a palavra, receberam aquela palavra, mas a tentação do inimigo colocou neles o desejo de outras coisas, e que não era aquilo. E eles não entregaram completamente o coração deles para o Senhor. Quer ver outro exemplo? Às vezes você convida alguém para a igreja, e a pessoa vem para cá e fala: nossa, é muito legal, eu gostei muito, amei o que foi ministrado, tocou no meu coração, mas eu não consigo largar o carnaval lá de Salvador, eu não consigo largar os meus vícios, eu não consigo largar a minha tendência sexual, eu não consigo largar meus relacionamentos, a minha fornicação, meu sexo fora do casamento. Não, não quero. O inimigo vem e oferece todas as bandejas e prazeres do mundo, e aquela pessoa olha para o mundo com mais desejo do que olha para estar em Deus. E aí ele não consegue, fica aquela coisa dividida. Fica assim: eu vou lá, mostro, parece que eu pertenço a eles, eu gosto até de ir, mas o mundo me oferece muito mais. Então eu prefiro ficar com o mundo. Eu não vou contrariar o meu cônjuge, porque se eu for transformada, se eu for para a igreja, ele não vai ou ela não vai me acompanhar. Eu prefiro estar com ele ou com ela do que estar na igreja. Enfim, são em diversas situações que o inimigo vai colocando para que a gente não fique firme no Evangelho, firme e tenha a vida transformada. Então, essas pessoas só experimentam de leve, mas não conseguem se entregar. Não conseguem se entregar. E aí vem Lucas 13. A que caiu sob a pedra são as que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Então, são pessoas que conhecem superficialmente. São pessoas que ouviram, talvez nasceram no lar evangélico. Viram os pais indo para a igreja, frequentaram a escola bíblica dominical, tiveram alguma experiência, mas sempre foi uma experiência superficial, sempre foi aquela experiência dos outros. Sabe aquela coisa, eu creio porque eu ouvi falar? Eu creio porque alguém me disse, mas você mesmo não teve a experiência com Deus. Então, é aquela coisa que não vai muito adiante. Você começa a vir, a pessoa começa a vir, a semente foi lá jogada, mas não consegue ter raiz, porque a terra é muito fininha. E aí vem sol, seca, morre. Vem as tribulações da vida, vem as angústias. Às vezes eu ouço testemunhos de pessoas que tiveram muita dificuldade na vida. Eu ouvi um testemunho de uma moça, ela era cristã, nasceu no lar evangélico, o marido também é cristão, os dois casaram, se amaram e tal, e os dois tinham promessa de uma filha. Os dois tinham promessa que ia ter uma filha, eles sabiam o nome da filha. Antes mesmo de casar, eles sabiam o nome era o mesmo. E aí, de repente, elas falaram assim, não, agora fizeram missões, foram para a África e tudo, e chegaram assim, agora a gente vai ter o nosso filho. E nada do filho vir. A gente vai tentar e nada da criança vir.
E foram várias tentativas e nada. Ela disse que ela chegava na igreja, que as amigas estavam grávidas, ela parabenizava, mas o coração dela estava triste. O coração dela estava angustiado. Aí, no meio daquela angústia, ela começa a questionar Deus, a bondade de Deus, ela fica revoltada com Deus. Porque como que Deus podia fazer isso? Se Deus era bom, por que ele podia fazer isso? E começa a questionar. Quantas pessoas não questionam ao Senhor, questionam a bondade de Deus quando as lutas vêm, quando as injustiças aparecem? Mas aquele que tem suas raízes profundas na dificuldade, mesmo com o coração dilacerado, mesmo na tristeza profunda, essa pessoa descansa em Deus, essa pessoa busca a Deus, porque ela sabe que a vida sem Deus não tem sentido, não tem valor. E eu te digo, eu já passei por momentos de muita tristeza, num momento assim, um dos momentos de maior desespero da minha vida. Eu lembro que minha irmã me ligou, eu estava no hospital, ela falou assim: como é que você ainda crê em Deus? Como é que você ainda fala em Deus? E eu virei para ela e eu falei: Deus é que me mantém em pé. Se não fosse Deus, nem em pé eu não estaria. É Ele que me mantém em pé. Então, essa moça que estava com esse problema e tudo, o que aconteceu? Eles encontraram uma criança, eles adotaram, e quando eles foram conhecer a mãe da criança e perguntaram qual é o nome desse bebê, a moça falou: desde que eu engravidei, o único nome que me vem é Chloe, Baby Chloe, que era o nome que os dois sabiam que Deus ia dar à filha deles. Como que a gente vai questionar os caminhos de Deus? Talvez os caminhos de Deus, muito provavelmente, não são os nossos. Mas não significa que Ele não está conosco. Não significa que Ele não está vendo os nossos sofrimentos. Não significa que Ele não está direcionando o caminho. É simplesmente que nós somos humanos e não conseguimos entender os planos do Senhor. Mas aquele que tem a terra fininha e que não tem raízes profundas, essas tempestades, esses vales, simplesmente deixam questionar a Deus e se afastar de Deus, ao invés de se humilhar na presença de Deus. Não podemos ser assim, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sei que a vida é difícil, eu sei que lutas vêm para nos destruir, mas nós não saímos da presença de Deus por isso. Pelo contrário, é nesse momento que a gente chega e chora diante de Deus. Fala: Senhor, eu não tenho força, mas eu sei que a minha força vem de Ti. Senhor, me renova, abre os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa entender o que o Senhor está fazendo na minha vida. E você vai se entregando, e nesses momentos de lutas, ao invés de sair da igreja, ao invés de se distanciar, você mais se aproxima e você mais aprende. Porque Ele está com vocês. Ele está comigo. Nesse momento de pandemia, nós temos visto muitas pessoas esfriando e se distanciando da igreja, se distanciando dos grupos, não querem assistir online porque é chato assistir online, não querem ir para a igreja porque usar máscara é ruim, ficar mantendo a distância é chato, eu não quero. E essas pessoas vão se esfriando como se nunca tivessem pertencido. Mas quem é do corpo, quem pertence ao corpo, com máscara, com luva, seja com o que for, mas não impede, vai, louva a Deus e faz a diferença. Com todos os empecilhos e com todas as dificuldades, nós continuamos sendo igreja, nós continuamos pregando a palavra, nós continuamos fazendo a diferença, porque é isso que nós somos. É isso que nós somos, igreja do Senhor. Não há nada que possa nos tirar da presença de Deus. Poxa, Renata, mas você não sabe quanto que está difícil lá em casa, as lutas que eu tenho enfrentado, perdi meu trabalho e tudo e tal. Gente, eu sou imigrante há muitos anos. Não é a primeira dificuldade que eu passo na minha vida, já muitas outras. Eu estava nos Estados Unidos na crise de 2008, quando muitas pessoas perderam o emprego. Mas muitas pessoas perderam o emprego. A gente é brasileiro, a gente já viu luta. A gente sabe o que é luta, porque nós somos brasileiros. Se não foi a luta da nossa família, a gente viu amigos passando por lutas, a gente viu familiares passando por lutas. As lutas existem, elas sempre vão existir. Mas eu e você não podemos nos tremer, nos abalar por causa das lutas. Nós continuamos sendo os mesmos. Quem, Renata?
aqueles que esperam e confiam no Senhor. Nós somos esses, os que esperam e confiam no Senhor. E aí, os que estão sob a pedra, estes são os que ouviram a palavra, recebem com alegria, não tem raiz e creem. A gente já conversou sobre isso, e vem aí o versículo 14. E o que caiu em espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Esse eu acho que é um dos piores, assim, do espinho. Todos são ruins, né? Mas o do espinho... O espinho é aquela pessoa que está na igreja, aquele que se acha cristão, mas as riquezas, as conquistas, as coisas desse mundo são muito mais atraentes. A gente começa vindo e fazendo parte e tal, só que isso a gente vê muito na vida do imigrante, né? Quando ele chega, não pode ir na igreja porque está muito ocupado. Era da igreja do Brasil, viu? Fazia parte do Ministério do Brasil e tudo, mas quando chega, se esfria. Ou então, quando encontra um outro país que tem tantas oportunidades, eu via muito isso nos Estados Unidos. Chegava nos Estados Unidos, tinha que fazer dinheiro. Fazer dinheiro era muito importante, porque você precisava comprar mais e conquistar mais. E aí você ia na igreja no domingo, batia seu ponto, mas você não podia assumir grandes responsabilidades e nem se envolver muito, porque fazer dinheiro era mais importante. Ter, possuir, conquistar era muito importante. E é uma coisa que eu vigio muito na minha vida. Assim, eu trabalho pra caramba, eu estou diminuindo o ritmo do meu trabalho muito por causa da minha filha, para ficar mais com ela. E, às vezes, eu tenho que trabalhar até tarde para poder compensar o tempo. Só que, se eu tivesse que escolher entre trabalhar pra caramba e deixar a igreja de lado, eu não conseguiria. Eu não conseguiria fazer isso. Por que eu não conseguiria fazer isso? Porque eu tenho a necessidade de compartilhar o amor de Deus. Eu faço isso no trabalho. Eu compartilho de Deus no trabalho, todas as oportunidades que eu tenho. Mas eu acredito que é importante a gente estar na igreja para se alimentar. Essa coisa de vocês falar, eu só assisto online. Gente, assistir online é muito legal, mas você foi chamado a fazer parte do corpo. Você não foi chamado a ser espectador. Você não foi chamado simplesmente para ir para um show, sentar e assistir o show e ir embora. Você foi chamado para fazer parte. Você pertence ao corpo. Você pertence ao corpo de Cristo. Então, não dá para você deixar os outros fazerem e ficar de ouvinte. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na minha vida. E a gente tem que orar e falar, Senhor, qual é o teu propósito? Significa que todos vão ser pregadores? Não. Significa que todos vão cantar e tocar no louvor? Não. Mas no corpo, no lugar que Deus te colocou, você vai descobrir, Ele vai te dar o chamado, Ele vai te dar um direcionamento. Até mesmo pode ser que a parte sua do corpo seja, talvez, abrir a porta, seja, talvez, que nem a gente tem aqui no grupo o Ed. O Ed, ele não está em nenhuma parte aqui da frente, mas chega uma pessoa aqui no Canadá, liga para o Ed, que o Ed resolve. Ele tem os contatos, ele tem os amigos, ele é aquela pessoa que recebe. Acaba sendo o corpo. Nós somos corpo, em algum pedaço do corpo você é. E você é importante. Então, Deus te chamou para você pertencer, você pertence. Não fique à margem, não se isole. O bom terreno, que a gente chega já no final, esse bom terreno, quem é o bom terreno? Aquele que ouviu a palavra e recebeu, entendeu e deixou Deus usar. Esse que é bom terreno, ele acaba multiplicando. Ele é o que tem a vida transformada. Eu tive a oportunidade no Brasil, quando estava morando no interior de Minas, de bater em porta, fazer evangelismo de porta em porta. E tive a oportunidade de entrar em várias casas. E era interessante que tinha pessoas que falavam assim, eu não quero ouvir de jeito nenhum. Não quero, não largo Maria, não largo isso, ou não largo aquilo, não quero saber. Já tive a oportunidade de orar para pessoas que estavam morrendo, no leito de morte. E a pessoa olhava para mim e falava assim, não largo, meu santo, não largo, não sei o quê. Várias vezes. Mas eu entrei numa casa uma vez que tinha a filha da dona da casa, ela estudava em Belo Horizonte e estava ali para passar o feriado. E quando eu entrei para falar, a dona da casa estava assim, o que você está fazendo aqui? Sua sogra sabe que você está aqui?
Porque minha sogra ajuda o padre a rezar a missa, entendeu? Então, ela, você fala assim, sua sogra sabe que você está aqui? Eu falei, deve saber. Porque aí eu comecei a ministrar. Eu abri a Bíblia e eu comecei a ministrar. E quando eu estava ministrando, essa menina fazia assim, mãe, isso que ela está falando é verdade? Mãe, isso é verdade? Aí eu mostrava, aqui, ó, é o que a Bíblia diz, leia para mim. E ela lia, mãe, como assim? Eu nunca soube disso. Ninguém nunca me falou isso. E naquele momento eu vi que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando naquela vida. Foram diversas portas fechadas, foram diversos corações fechados, corações duros, pessoas que estavam envolvidas em religiosidade profunda, que não se abriam. Mas uma pessoa, parecia que as escamas dos olhos tinham caído, e ela olhava e falava assim, mas isso é verdade mesmo? Eu falei, está aqui. Então, nós somos semeadores porque um dia a palavra caiu no nosso coração. E nós acolhemos essa palavra. Nós abraçamos essa palavra. Quantas pessoas passaram na nossa vida semeando e a gente não recebeu? Mas um dia a gente abraçou e teve essa multiplicação. E aí, quando a gente olha no versículo 8 do capítulo 8, diz o seguinte, afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1, dizendo isso. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Houve multiplicação. A semente frutificou. Então, se a gente, de fato, é boa terra, estamos frutificando? A gente está dando frutos? Eu queria convidar vocês a abrir Gálatas. Gálatas no capítulo 5. Versículo 13, a partir do versículo 13, diz o seguinte, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devoreis uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Essa primeira parte, nós somos chamados para amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos significa, sabe o quê? Perdoar. Significa aceitar. Significa não julgar. Significa fazer pelo outro como a gente quer que faça com nós mesmos. Se o próprio Jesus, Ele te perdoou, Ele me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Estamos aqui num corpo. Podemos nós viver em hipocrisia? Podemos nós, como igreja, ter dissensões? Diversas opiniões é normal. Assim também há na nossa família. Mas a gente separa do nosso marido ou da nossa esposa toda vez que a gente tem um conflito? Ou a gente leva esses conflitos para os pés do Senhor? Eu sei que tem muitas vezes que eu quero enforcar Edilson como ele quer me enforcar também. Porque ser casado é difícil. É muito difícil. Mas nós sabemos quem nós somos, que Deus nos chamou, que quando nós casamos, nós entregamos nosso casamento ao Senhor. Então a gente não se desfaz por qualquer situação. A mesma coisa é os nossos relacionamentos aqui. Eu tenho que lidar aqui com pessoas que são muito doces e difíceis de aceitar qualquer palavra mais dura. E eu já sou do Nordeste, eu sou mais grosseira no falar. Muito mais fácil para mim lidar com cearenses, que são já lá na lata mesmo. Mas tem pessoas que são mais sensíveis, que tudo que você for falar, a pessoa já... Nossa, foi ríspida demais. Nós somos um corpo. Todo mundo foi chamado para ser mão. Eu já vi gente pregar que pregava numa doçura incrível e Deus usava. E eu já vi gente pregava com, sabe, com aquela coisa assim, meio até agressiva, e Deus usava também.
Então somos diferentes, mas fazemos parte de um mesmo corpo. E eu estou trazendo isso aqui para vocês, porque eu vou te dizer que eu sei que é o desafio lidar com o ser humano, mas Deus não sou eu. Deus está falando aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você tem uma boa semente no teu coração, faça como Jesus faria. Haja como Jesus agiria com as pessoas que estão ao teu redor. Quando você ver uma pessoa entrar no seu trabalho ou no seu escritório que tem uma vida completamente diferente da sua, que tem uma crença completamente da sua, nós não fomos chamados a apontar o dedo. Nós somos chamados a amar, porque através do nosso amor a pessoa vai ver Jesus. E é Ele, a palavra dele que transforma, não somos nós. Não somos nós. E aí vem as obras da carne e do Espírito. Versículo 16 diz, digo, porém, andais no Espírito e não satisfazerei a concupiscência da carne. Porque a carne vai militar contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se fois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Dentro de você vai ter uma luta constante. A tua carne vai querer dar problema. E é sua carne, você sabe disso. Mas o Espírito de Deus que habita em você, ele vai te trazer para coisa boa. Porque você vai frutificar nele. Então você tem que saber que você está lidando com dois lados de você mesmo. E você precisa deixar o Espírito Santo vencer. Você precisa deixar o Espírito Santo ser abundante na tua vida. Reconstrói. Transforma, seja diferente, não seja igual aos homens. Porque o mundo, eles fazem isso mesmo. Se alguém pisa no pé, vai e chuta. Dá na cara, vai para cima. Porque é isso que o mundo faz. Mas nós não somos o mundo. E se alguém nos machuca, nós vamos orar e falar, Senhor, abençoa. Senhor, transforma. Senhor, cuida. Senhor, cura. Senhor, transforma a minha vida completa. Tira meus espinhos. Eu quero me esvaziar, eu quero ser uma nova pessoa em ti. E você clama, e o Espírito Santo de Deus vai agir em você. Ele vai ser transbordante. Isso é fantástico. No versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem as praticam. Não herdarão. Deus é amor, Ele é amor, mas Ele é justiça, meu amigo. Nós temos que ter consciência disso. Se tem na nossa vida isso aqui, está na hora da gente pedir misericórdia a Deus e transformar. Às vezes me chamam, Renata, vamos tomar ali um vinho e não sei o quê. Gente, eu não tenho nada contra se a pessoa quer beber ou não. Mas em vez de eu me encher de vinho, eu quero estar cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero estar cheia de Deus. Então não vou. Não vou. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Invejando, tendo dissensões, desejando, ciumando. Tudo isso não pertence a Deus. Não pertence ao Espírito Santo de Deus. Nós somos boa terra. Nós temos que frutificar, são os frutos do Espírito. E quais são esses frutos do Espírito? Amor. Não só o amor pela sua esposa, pelo teu filho, porque isso é fácil. Mas amar todas as pessoas que Deus coloca no teu caminho te fazem mal. Ame. Alegria. Peça alegria a Deus, alegria de viver. Alegria de você estar na presença do Senhor. Alegria mesmo no meio das adversidades. Paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu desafio você, como eu desafio a mim, lendo essa palavra. Vamos ser pessoas melhores. Vamos andar com Deus lado a lado. Vamos deixar Ele operar em nós, tirar de nós o coração velho e colocar um coração novo. Nós somos boa terra. Eu preciso crer que eu sou boa terra.
Então, eu não posso simplesmente pregar a palavra e jogar a semente se eu mesma tenho que ser trabalhada o tempo todo. Então, eu preciso que o Espírito Santo de Deus haja em mim. Agora, uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção para vocês. A terra boa não é aquela terra que já foi cuidada, aquela terra que você já preparou para plantar. Eu não entendo nada de plantação, viu? Até as rosas que eu ganho, tudo morre. Então, assim, nada. Mas é que quem entende, ele prepara a terra certa, ele cultiva aquilo dali para que a semente vá e cresça. É assim que funciona. E quem prepara essa terra? Quem é que prepara essa terra? Quem prepara essa terra é o Espírito Santo. É Ele que prepara a terra. Então, o Espírito Santo está preparando a terra do seu coração essa noite. Deixa essa semente crescer e frutificar. Deixa essa semente florescer e que da sua vida saiam muitos frutos. Da sua vida, vidas sejam transformadas porque ouviram o teu testemunho, porque ouviram Deus agir através de você. Você tem um propósito. Sua vida não é à toa, não é sem sentido. Você está aqui para frutificar no Senhor. Que essa palavra abençoe tua vida. Que você saia daqui com esse desejo de ser melhor. Senhor, graças te dou, Pai, pela tua palavra, graças te dou pela tua presença nessa noite, ó Pai. Te agradeço muito, Senhor, porque tu sabe que não merecemos nada, que tudo isso é a tua misericórdia, é a tua graça nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, te agradeço pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, te agradeço pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida para ministrar em mim. Te agradeço porque a tua palavra, todo dia, Senhor, que entra, que eu leio, que eu estudo, que eu ouço alguém ministrar, me traz um senso de responsabilidade, de querer ser cada dia melhor. Eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. Eu me esvazio, Senhor, de mim mesma. Transforma, Pai. Transforma minha mente, transforma meu coração, transforma o meu ser, para que eu seja cada dia mais parecida contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou falar o que depois dessa palavra, né? Eu acho que está dado o recado. Glória a Deus. Eu estava essa semana me preparando para... Essa semana, depois de quinta-feira, que o Renato falou que eu ia ministrar. Ele me deu bastante tempo para me preparar. E uma coisa estava ardendo no meu coração. Jesus é o centro. Jesus é o centro. É dele, é por ele, é nele, é com ele, é por causa dele. E aí eu escolhendo as músicas e eu nem sabia quem que ia ministrar, não sabia que era a Renata, a gente não combinou. E Jesus está fazendo algo, Deus está fazendo algo nas nossas vidas nesse tempo. E há uma urgência de nós entendermos o nosso propósito de vida. Há uma urgência de nós entendermos que esse mundo está aí, a gente está vivendo, mas a gente está aqui para fazer diferença, porque a gente é representante de um reino que não é daqui. De um reino que... Essa aqui é uma introdução para algo eterno. Por isso que eu digo, não é nada sobre nós, não é nada... Esse tempinho que a gente está vivendo aqui da nossa vida, cara, não se preocupa com isso, não perde muito seu tempo, não foca naquilo que Jesus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Para de perder tempo com coisas que estão atrapalhando o teu relacionamento com Deus, que estão tirando o teu foco de Jesus, porque Ele está voltando para buscar uma igreja que o adora, que trabalha em favor do reino dEle. Em nome de Jesus, que os seus problemas, que as suas alegrias, que as dificuldades e que os achievements, que as suas conquistas sejam parte de tudo que está acontecendo, mas que o teu foco esteja em Jesus. Em Jesus. Isso para mim tem sido, esse ano, como eu falei, 2020 está sendo um ano assim que uma hora eu vou poder compartilhar, vocês vão entender do que eu estou falando, mas eu estou me sentindo como Jó, assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de andar contigo. Obrigada por tudo que eu estou passando, não está sendo fácil, mas
Obrigada pela oportunidade de poder me achegar ao Senhor e saber que se eu andar pelo vale da sombra da morte, se eu andar por água, se eu andar por fogo, o Senhor vai estar comigo. Ele prometeu. Amém? Então que essa semana, né, que nesse final de semana você consiga focar nisso. Coloca os seus planos, coloca a sua vida na presença de Jesus e fala: Senhor, se aquilo que a tua palavra fala lá no Salmo 139, que antes ainda de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha um plano, o Senhor já tinha todos os meus dias escritos no livro, no teu livro, e se eu estiver desalinhado com esse script, Senhor, se eu não estiver vivendo o que o Senhor escreveu para mim, me dá umas dicas, me dá né? Tá na palavra, a dica tá lá, o manual tá lá. Corre para ele, corre para a palavra. Se deleita no Senhor, entrega a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele está te chamando, Ele está te sinalizando, Ele está dizendo: vem para mim. Ele tá dando todos os sinais. Ele parou o mundo. Que precisa mais Deus fazer para você entender que é nele, é por Ele, é com Ele, é para Ele? Amém? Então, assim, é algo que eu quero compartilhar com você que está pulsando no meu coração, e eu sei que se a gente não prestar atenção nos sinais de Deus agora nesse tempo, pode ser que seja tarde demais, aí você vai se perder no meio de tudo que está acontecendo, porque o teu foco não está nele, e aí você foi absolvido pelo rolo compressor que passou nesse ano e que você não teve como evitar, porque você não tinha intimidade o bastante com ele para que ele fosse a tua força, para que ele te segurasse. Amém? Que você fique com essa palavra. Nós vamos encerrar com uma canção que é a bênção. Amém? A bênção do Senhor está sobre nós. A bênção do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Creia nisso, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando dos seus planos, Ele está cuidando de tudo que se refere a você. Ele te ama. Ele te ama. Ah, mas Ele está preocupado. Não, Ele está preocupado com tudo e com você, inclusive. Amém? Então que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida nessa noite. Amém. Abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Cante amém. Teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações.
tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, te acompanhe por detrás, diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém, amém.
aquela certeza, meu Deus, de que nós não estamos soltos nesse mundo, Senhor, para nos defender do que quer que venha contra nós. Tu és por nós, Tu és conosco. E nós te agradecemos, Senhor, por essa certeza que invade o nosso coração nessa noite. Nós queremos despedir o Teu povo, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela Tua presença nessa noite no nosso meio. E queremos dizer, conta conosco, Senhor. Conta conosco, Pai, para viver, Senhor, a Tua história. Para fazer a diferença nesse mundo, meu Deus. Para nos importarmos com aquilo que importa, com aquilo que o Teu coração, pelo qual o Teu coração bate. Em nome de Jesus. Que nós venhamos nos gastar e nos deixar gastar, Senhor, pelo Teu reino. Por aquilo que é importante para o Senhor. É um privilégio, meu Deus, poder fazer parte disso, Senhor. Algo que não é a nosso respeito, algo que é muito maior que nós, mas o Senhor nos escolheu e o Senhor nos chamou. O Senhor confiou em nós para fazermos parte de algo tão grande, Senhor. Não há nada em nós, mas a Tua força em nós, Senhor, nos capacita. Conta conosco, Pai. Nós Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado. Sexta-feira que vem a gente está aqui de novo. O Kleber quer dar um recado para vocês. Ele está falando. Então, deixa eu já esclarecer. Como a gente está voltando para as reuniões dentro do templo, você pode se sentar, vocês que estão aqui. Se você estiver sentado na sua casa, pode ficar sentado. Como a gente está voltando para dentro do templo, a gente tem um limite ainda, tem as regras aqui que a gente tem que seguir, então a gente tem um limite de 50 pessoas, mas como o espaço que a gente está se reunindo aqui dentro é um espaço relativamente pequeno, para a gente ter esse distanciamento, a gente consegue colocar mais ou menos 20... Contando com a gente aqui do louvor e tal, a gente consegue colocar mais ou menos 17, 18 pessoas, sem contar as crianças. Então, se você quer participar da live, do culto, né? Eu estou acostumada a falar live, que eu acho que, né? Mas enfim, vai ser live, você pode participar da live sem se inscrever. Mas estar presencialmente aqui, você precisa se registrar. Toda semana a gente disponibiliza um link, né? Onde você entra e você se cadastra e aí você reserva o seu espaço. Porque quando você chegar aqui, o seu nome vai estar numa lista, e aí se o seu nome não estiver na lista, infelizmente a gente não vai poder deixar você entrar. Então, e você tem que preencher também um formulário que você vai informar ali a sua situação de saúde e tal, e aí isso antecipadamente vem pra gente. Então, quando você chegar aqui na sexta-feira, tá todo mundo seguro, tá todo mundo de máscara, com álcool gel, pra gente, nesse tempo, respeitar, né, aquilo que está sendo colocado pelas autoridades, para que eles possam ir liberando cada vez mais para a gente entrar. Então, de novo, se você quer estar aqui presencialmente, não perca tempo, porque está cada vez mais, tá ficando cada vez mais concorrido, né? E então, eu acho que lembra sempre, durante a semana você já fica ligado que a hora que a gente disponibilizar o link, eu acho, não sei que semana que ele disponibiliza, mas acho que geralmente na terça, na quarta já está liberado, então você já se inscreve, porque você não vai entrar. A Angélica está lá na porta, ela não está deixando ninguém entrar, ela é terrível, não está na lista, não vai entrar. Mas, gente, é isso, para a gente poder se organizar e para a gente poder, cada vez mais, poder estar abrindo, né, e aumentando aí essa quantidade. Em nome de Jesus, eu creio que a igreja vai voltar, nós vamos voltar a nos reunir, e aí nós vamos entender o quanto a gente sentiu saudade, né, e o quanto isso representa pra gente. Então assim, nesse tempo que a gente ainda não está conseguindo, que você continue, né, buscando o Senhor na sua casa, no seu tempo, mas se você puder estar com a gente aqui presencialmente, também vai ser uma alegria te receber. Amém? Fiquem com Deus, fiquem abençoados e até semana que vem. Deus abençoe. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é
por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo.